A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é uma alegria grande poder estarmos juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Eu dou graças ao Senhor pela vida de cada um dos amados, por aqueles que fazem parte da nossa igreja, Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal aqui em Brasília, ao nosso pastor, presidente pastor Douglas Batista e todo o ministério, a igreja. Que Deus abençoe a todos que estão hoje conectados conosco neste culto, adorando ao Rei da Glória. Vamos ler a palavra de Deus. Eu lhe convido a abrir sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo de número 92, os versículos de número 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Meus amados irmãos, é frequente nas Escrituras, na palavra de Deus, a menção do ser humano, não é, como árvores. A árvore tem um valor muito importante na antiguidade e ainda nos nossos dias. Hoje nós temos essa questão da proteção ambiental e a preocupação com as florestas. Na época da Bíblia, a árvore ela tinha um significado muito especial. E por vezes, como diz, não é, a árvore aparece na Bíblia uma imagem como do ser humano. Por exemplo, nós podemos ler lá no livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 3, que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ainda, por exemplo, no livro de Salmos, Salmo 128, versículo 3, diz que é bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. E diz aquele salmo, no versículo 3, que a sua mulher será como a videira frutífera e os seus filhos como os brotos da oliveira. Ainda podemos ver no Salmo 52, versículo 8, quando o salmista diz: Eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Podemos ainda citar Jeremias, capítulo de número 17, versículo 8, onde diz: O varão que confia no Senhor será como a árvore plantada junto às águas. Segue, por exemplo, o Novo Testamento, Mateus, capítulo 7, e versículos 17 a 19, Jesus falando da árvore boa e da árvore má, né? A árvore boa que dá bons frutos e a árvore má que produz frutos maus, ali falando do homem também, né? As suas obras, né? As obras humanas. O próprio Jesus se identificou como uma árvore, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, quando disse que era a videira verdadeira e os seus discípulos eram os ramos ou os galhos dessa videira. Também a gente vê em vários textos essa expressão. E o que é que o salmista quis, na verdade, nos dizer ao se expressar desta forma e dizer que o justo é como a palmeira, ou florescerá como a palmeira, e será sólido, firme, né? E crescerá como o cedro no Líbano. Nós precisamos observar que a poesia hebraica, ela trabalha muitas vezes com contrastes, né? Então, nesse mesmo salmo, no versículo 7, no verso 7, o salmista aqui vai dizer que os ímpios são como a erva, florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Então, enquanto no verso 7 o salmista compara o ímpio com a erva, que hoje cresce e amanhã é lançada fora, não é? Como algo transitório, como algo passageiro, como algo efêmero ou fugaz, ele faz então um contraste no versículo 7, falando do ímpio como a erva, e no versículo 12, que nós lemos do justo como a palmeira e o cedro. Aí nós vemos já o contraste do que o salmista está querendo nos dizer. Mas para compreender realmente o que ele quis nos ensinar, ou a mensagem que ele quis passar para nós, precisamos ingressar um pouco mais adiante na geografia bíblica, né, para descobrir quem era essa palmeira, o que era esse cedro, para poder entender o que Deus quer nos falar aqui esta noite. Então, se nós formos estudar, não é, a palmeira bíblica, é a palmeira de tâmaras, não, ou a tamareira, né? Tanto que era uma árvore muito famosa nos tempos bíblicos. Nós podemos observar, por exemplo, que enquanto o povo de Israel peregrinava ali no deserto, ele encontrou uma região lá em Êxodo, no capítulo 15, verso 27, que um lugar chamado Elim, onde havia 70 palmeiras. Então, a palmeira
é uma árvore que aparece em vários textos na palavra de Deus, inclusive no livro de Cantares, Salomão, ele compara a sua noiva como a palmeira, né? E quando a gente vê, por exemplo, na Bíblia, alguns personagens chamados de Tamar, né? Algumas mulheres com o nome de Tamar. Tamar remete à tamareira, que é essa palmeira. Então, vocês veem como quando uma pessoa colocava o nome da sua filha de Tamar, ele estava querendo dizer que ela seria, então, tão famosa ou tão bela quanto era a tamareira. Então, há algumas peculiaridades na palmeira que nós vamos descobrir quando estudamos essa árvore, né? Em primeiro lugar, a primeira característica da palmeira é que ela é uma árvore que se adapta a todo e qualquer ambiente. Até no deserto ela chega a crescer, né? E essa característica da palmeira, de que ela pode ser achada em zonas rurais, em zonas urbanas, interiores, né? É uma peculiaridade bem interessante e também já fala para cada um de nós. O justo, ele é como a palmeira. E da mesma maneira que a palmeira se adapta a qualquer ambiente, é capaz, inclusive, de crescer no deserto, e o segredo dela crescer no deserto é porque ela tem raízes profundas, né? Então, nós observamos aí, por exemplo, aquele oásis, como falei há pouco, lá em Êxodo 15, 27, Elim, onde havia 70 palmeiras. Então, os irmãos imaginam uma pessoa que está caminhando no deserto, sedenta, e se depara com 70 palmeiras. A palmeira, ela vai dar sombra, né, no deserto, a palmeira, ela vai propiciar ao caminhante, né, naquele deserto ardente, alimentar-se dos seus frutos, né? Então ela vai prover sombra, ela vai prover alimento, ela vai suprir a necessidade daquele que precisa. Então aí já Deus já está falando conosco. Se nós somos como a palmeira, significa que Deus nos fez como filhos seus, adaptáveis a toda e qualquer situação. Eu não sei a situação que você está passando hoje, mas se você é palmeira de Deus, Deus está te capacitando, Deus está te preparando, te moldando, Ele já te habilitou, aleluia, para você continuar e ficar firme no lugar onde Ele te colocou, mesmo no deserto, né? Onde há aridez, onde não há água, onde não há provisões, a palmeira está ali de pé, firme, para dar sombra, para dar amparo àqueles que precisam. Então, amados, no meio de um tempo tão difícil como estamos vivendo hoje, um tempo tão turbulento, onde as pessoas não têm abrigo, onde as pessoas não têm sossego, não têm paz, o justo, ele é como a palmeira, para quem as pessoas podem acorrer, para quem as pessoas podem ir e ouvir uma palavra temperada com sal, aleluia, e ouvir uma palavra da parte de Deus. Então é maravilhoso este ensino do crente, do justo, como a palmeira plantada por Deus. Outro ponto também interessante é o crescimento da palmeira. É uma árvore que tem um crescimento extraordinário, né? Ela pode chegar a vários metros, né? E isso também mostra a questão de que nós, como filhos de Deus, temos que ter um crescimento, né? Nosso crescimento precisa ser verificado, né? O Senhor, ele é um Deus que nos quer crentes firmes, né? Que tenham um crescimento saudável dentro do seu reino, dentro da sua casa. Mas o ponto que mais chama atenção, e parece que é este que mais tinha em mira o salmista ao aqui trazer esta analogia do justo como a palmeira, é a resistência da palmeira. É muito difícil você arrancar uma palmeira, né? A palmeira é uma árvore que resiste a tempestades, a ventos, e ela pode balançar, ela pode perder folhas, mas ela não cai facilmente. É muito trabalhoso arrancar uma palmeira. É um fato interessante que nós podemos, por exemplo, encontrar na mídia, naquele tsunami que aconteceu lá na Indonésia, né? No final ali de 2004, 2005, né? Nós vimos ali uma informação que pode ser encontrada na internet de uma senhora, uma pessoa que foi encontrada no alto mar, né, em cima de uma palmeira. Ela tinha 23 anos e ela ali da província de Aceh, na Indonésia, sobreviveu 5 dias agarrada ao tronco de uma palmeira e foi resgatada por um barco pesqueiro. Então vocês vejam, provavelmente aquela moça, aquela senhora, ela agarrou-se a uma palmeira, né? O tsunami, como os irmãos sabem, algo completamente devastador, né? E aquela jovem, aquela mulher, ela conseguiu escapar porque agarrou-se a uma palmeira. Então, queridos, o que Deus quer nos dizer com isso? Que o justo é como a palmeira. É que nós temos a capacidade dada por Deus para suportar as tempestades. E você que me ouve essa noite, meu irmão, minha amada irmã, talvez seja em meio de um turbilhão, no meio de uma tempestade, no meio de um tsunami.
mas o Senhor te diz que Ele te fez, Ele te formou como a palmeira de Deus, aleluia, para estar firme no meio do vendaval, para estar firme em meio à tormenta, aleluia, confiante, aleluia, no Deus a quem você serve e no Deus a quem você ama. Sim, porque Ele te capacitou e te fez como a palmeira para te dar resistência, para te dar firmeza, para te dar solidez, a tempestade passar e você continuar de pé, glorificando ao Deus da glória. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Amados irmãos, outro ponto também interessante é que da palmeira tudo se aproveita, tudo. Os árabes dizem que a palmeira tem centenas numa manifestação hiperbólica, né? Os árabes dizem que a palmeira tem centenas de utilidades. Então, da palmeira se aproveita tudo. Se aproveita o tronco, se aproveita as raízes, se aproveitam as fibras, né, do seu caule, fazem-se óleos, tiram-se ceras, né, o fruto da palmeira, a folha da palmeira. Então, é uma árvore de multiuso. Da mesma maneira, somos nós somos palmeira de Deus. Deus ele tem variedade de formas de tratar conosco, de nos usar, aleluia, de nos abençoar. Glória ao nome do Senhor. Não há repetição na vida espiritual. Não há, amados irmãos, na vida espiritual espaço para estar ali naquele cotidiano, naquela mesmice. Não, Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus de surpresa, aleluia, na vida do seu povo. Assim como a palmeira tem multiuso, assim como da palmeira tudo se aproveita, Deus também tira de nós, aleluia, o sumo, aleluia, a seiva, aleluia, forjada pelo seu Espírito Santo, para que o mundo possa se alimentar, para que o mundo possa ver como ele é maravilhoso na nossa vida. Deus nos leva por experiências, amados, difíceis, né? Para muitas vezes nos surpreender, nos mostrar, né? E nos fazer crer e revelar que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Glória, pois, seja dada ao seu nome. Então, a palmeira, o que o texto diz é que o justo florescerá como a palmeira. Então, a palmeira é uma árvore que está a florescer, é uma árvore que está viva. Observe, não é uma árvore arrancada. O texto do verso 13 diz: estão plantados na casa de Deus. Então, a palmeira de Deus é uma palmeira plantada, palmeira edificada. E plantada onde? Plantada nos átrios da casa do Senhor. Quer dizer, está perto da casa do Senhor, está perto de Deus. O que é que remete? Remete à comunhão, remete à proximidade. Aleluia. E você sabe que a palmeira é uma árvore de grande assim, valor para os palácios. Os palácios, por exemplo, os palácios antigamente, ainda de hoje, né, tinham grandes palmeiras. Se você for, por exemplo, ao Rio de Janeiro, ali, aquele conhecido, lá o horto ali principal do centro do Rio, você vai ver ali no jardim, aqueles jardins antigos do tempo do Império, tem lá no Rio de Janeiro, você vai encontrar ali várias palmeiras, né? Porque a palmeira era uma árvore que remetia, né, a esses aspectos, né? Então, glória ao nome do Senhor por isso, porque nós somos palmeiras de Deus plantadas nos átrios do Senhor para florescer, para brilhar, para embelezar a casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas ainda o texto nos fala sobre uma outra árvore que é o cedro, né? O cedro do cedro do Líbano, né? Estão plantados na casa do Senhor. O justo florescerá como a palmeira. E a parte B do verso 12 diz: e crescerá como cedro no Líbano. O cedro também é uma árvore muito famosa e uma árvore nobre, né? O cedro ele era utilizado sobretudo para fornecer madeira para móveis, e uma madeira nobre, uma madeira cara, né? Por exemplo, o palácio de Davi, o palácio de Salomão, o próprio templo de Salomão, erguido em Jerusalém, ele foi todo forrado, né, com cedros, né, cedros do Líbano, né? E o cedro é uma árvore que cresce devagar, né? Cresce devagar, ela chega a atingir até 40 metros, e o segredo do cedro é que primeiro ele cresce para baixo, ele cresce no subsolo, ele não cresce logo na superfície, ele passa muitos anos ali como que estivesse estagnado, porque ele está ali aprofundando as suas raízes, né? Então, queridos, assim como a palmeira, ele tem raízes profundas. E esse é o mistério, talvez, daqui desse texto que Deus quer nos falar aqui nesta noite. É que
Ele quer que nós tenhamos raízes profundas. Nós precisamos buscar uma vida de profundidade espiritual. Não podemos ter uma vida rasa, não podemos ter ali uma vida apenas na superfície. Deus quer nos fazer crescer nas raízes, fazendo-nos crescer nas profundezas, na profundidade da intimidade com Deus. Aleluia. Crescer no secreto, crescer no recôndito da presença do Senhor. Aleluia. Quando ninguém está vendo. Hoje nós temos um tempo muito difícil em que todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo quer ter oportunidade, todo mundo quer estar na frente, na mídia, mas o crescimento do cedro é um crescimento oculto, é um crescimento que ninguém vê, que ninguém contempla, mas só Deus é que vê. Ninguém vê quando você está buscando a face do Senhor em secreto, descendo na sua presença, se consagrando, colocando tua vida no altar, no jejum, na oração, aleluia. E ali Deus está dando robustez, firmeza, raiz para amanhã, meu amado irmão, quando o vento soprar, você ter estabilidade e firmeza na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então, os primeiros 3 anos do cedro, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem apenas alguns poucos centímetros. E somente a partir do 4º ano é que ela começa a crescer. Então, às vezes, Deus faz assim, Ele nos faz como cedro do Líbano. O mundo olha para nós e não dá valor. Pensa que é uma coisa pequena, pensa que é uma coisa raquítica, pensa que é uma coisa que não tem valor. O mundo despreza, mas não sabe que na profundidade, aleluia, a raiz, glória ao nome do Senhor. E quando o vendaval vier, quando o vento soprar, as árvores que não são cedros plantados pelo Senhor haverão de ser arrancadas, haverão de ser destruídas, mas quem está firmado, quem é cedro do Líbano, quem é cedro plantado pelo Senhor, está firme, aleluia, para a glória do nome do Altíssimo, glória ao nome do Senhor. Olha, amados irmãos, nós podemos entender também, aqui olhando ainda para o cedro, como disse eu, o segredo do cedro é que ele é resistente ao vento e ao calor, assim como a palmeira. É difícil arrancar uma palmeira, e o cedro mais difícil ainda, até porque ele tem uma robustez ainda maior, né? Suas raízes são profundas e buscam os lençóis freáticos, de modo que ele não depende da chuva, como planta típica dessa região árida e semiárida do deserto. Olha que coisa maravilhosa. No texto que eu citei aqui de Jeremias, no capítulo 17, aparentemente Jeremias parece estar falando desse tipo de árvore que nós estamos a meditar, a palmeira ou o cedro, porque no versículo 9 ele diz, Jeremias capítulo 17, versículo 8, ele diz, no 7 ele diz, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Aí no verso 8 ele diz, porque ele será, ele o varão que confia no Senhor, será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não se receia quando vem um calor. Então o segredo é esse, meu amado irmão, é você ter raízes profundas, se alimentar lá embaixo, no secreto, aleluia, da presença de Deus. Mesmo que não tenha chuva, mesmo que haja tempo ruim, você está sendo alimentado pela profundeza da intimidade com o Senhor. E não se receia quando vem um calor. O calor é a provação, o calor é a tempestade, o calor é a dificuldade, o calor é a perseguição, o calor é a incompreensão, o calor é a luta no lar, é a luta na família. Quando vem um calor, você não tem receio, porque você tem uma raiz profunda, aleluia, sendo alimentado pelo sobrenatural de Deus na tua vida. Glória ao nome do Senhor. E diz mais, não se receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, quer dizer, ele tem uma aparência bonita, ele tem uma aparência saudável, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele não tem aquela aparência abatida, ele tem aquela aparência derrotada, não, ele tem folha verde, ele é cedro, mas ao redor tem aridez, o que é que tem? Ele está se alimentando no oculto, ele tem raízes profundas, ele tem beleza de Deus na sua vida, aleluia, glória ao nome do Senhor. E diz mais, no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, aleluia. Então é sequidão, mas ele está dando fruto. Não há fruto em árvore nenhuma, mas na árvore plantada pelo Senhor, naquele que é cedro de Deus, aleluia, naquele que é palmeira do Senhor, está produzindo fruto, mesmo em meio à sequidão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você sabe, amado, que quando há um tempo de escassez de alimento, a árvore que produz fruto, aquele fruto é mais caro. Né? A gente sabe que tem frutas
que tem frutas que são épocas daquela fruta. Se você vai comprar uma fruta fora de época, ela é mais cara, porque é mais raro de encontrar aquela fruta. O que significa? Que quem é plantado pelo Senhor, quem é cedro, quem é palmeira de Deus, o seu fruto é valioso, o seu fruto é precioso. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, meu amado e querido irmão, para terminar esta mensagem, eu quero lhe passar ainda uma última característica do cedro, é que o cedro, ele é uma árvore que, como disse eu, tem raízes profundas. E, ao contrário das outras árvores, por exemplo, uma árvore, quando cresce as suas raízes e ela se depara com um solo rochoso ou com uma rocha, ela para ali de crescer, né? Porque ela não tem como atravessar a rocha, né? Então ela para. Quando as raízes param de crescer, inevitavelmente a planta lá em cima na superfície também vai ter uma limitação no seu crescimento, né? Isso vai limitar o crescimento. A raiz para de crescer, a planta também terá o seu crescimento comprometido. Sabe o que é que faz o cedro? O cedro, mesmo quando a sua raiz se depara com uma rocha, ele não restringe e não cessa o seu crescimento. Ele não para de crescer quando se depara com a rocha. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer. E ela, o que é que ela faz? Ela circunda, ela envolve a rocha, ela abraça a rocha. Aleluia. Para poder lhe dar sustentáculo. Algumas raízes veio na rocha não um impedimento, mas uma expansão. Glória ao nome do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, meu amado irmão. Talvez no teu caminhar com Deus, te deparasse com alguma rocha, te deparasse com algum empecilho, algum obstáculo, alguma barreira, e você quer parar, e você quer ceder, e você quer desistir, mas o Senhor te fala hoje pela sua palavra, Ele te diz, eu te plantei como palmeira, eu te plantei como cedro do Líbano, não pare, não desista, mas abrace esta rocha, aleluia, prossiga, glória ao nome do Senhor. Onde você vê um obstáculo, na verdade é um trampolim para você crescer ainda mais na minha presença, glória ao nome do Senhor. Então, meu amado irmão, se nós somos cedros do Líbano, plantado pelo Senhor, fomos plantados para crescer, mas tem uma rocha, não tem problema, você abraça, você circunda, você envolve, mas continua crescendo, plantado na casa do Senhor. Glória seja dada ao nome de Deus. Então, queridos irmãos, nós estamos então nos caminhando para a conclusão dessas lições maravilhosas que aprendemos na palavra do Senhor. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E você tem, meu querido irmão, florescido? Você tem, minha querida irmã, dado frutos para o reino de Deus? Ou você tem parado, você tem sido uma árvore estéril, uma árvore que não dá frutos na casa do Senhor? Eis que hoje o Senhor faz uma inspeção na sua vinha, na sua videira, aleluia, para procurar frutos. Será que ele tem encontrado frutos em ti, meu amado? Ou você parou de crescer porque se deparou com um obstáculo, se deparou com uma rocha? Não tenha medo, mesmo que o vento venha, mesmo que a tempestade venha, você é palmeira, você pode até rolar no chão, mas a sua raiz não é arrancada, porque você está firmado no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos agora orar. Nesta oração, eu quero que você sinta dentro de você a firmeza com que Deus te dá hoje, nesta noite, pela sua palavra. Receba força da parte de Deus, receba firmeza, estabilidade na tua vida espiritual, porque tu és palmeira de Deus, tu és cedro plantado pelo Senhor para ter firmeza, para ter estabilidade, para ter um fundamento, aleluia, sólido para atravessar o deserto, para atravessar a tempestade, aleluia. Não temer quando vier a sequidão ou a adversidade. Amado Deus e bondoso Pai, eu te agradeço por esta palavra, meu Senhor, quando revelaste aquele teu servo, ao compor o Salmo 92 e dizer que nós, Senhor, chamados por ti, não ímpio, porque o ímpio ele é erva, mas nós fomos chamados e justificados pelo teu sangue, fomos plantados na tua casa, aleluia, como palmeiras, meu Senhor, como cedros para florescer, para ter estabilidade, para ter solidez, para ter firmeza, para ter segurança, aleluia, na vida
espiritual. E eu te rogo agora pelos teus servos que me ouvem e que ouvem a tua palavra, que tu dê firmeza, que tu dê, Senhor, base sólida, que tu venha fortalecer a vida espiritual. Aqueles, meu Senhor, que estão passando por tormentas, estão no meio do deserto, que eles possam ter, Senhor, fundamento, que eles possam ter folhas verdes, que eles possam frutificar, aleluia, e que o vendaval venha a passar, meu Senhor, eles permaneçam de pé, plantados na tua casa, sem sofrer abalo, meu Senhor, e quando tudo, meu Deus, passar, eles permanecerem de pé diante da tua face, glorificando o teu santo e excelso nome. Assim, meu Senhor, eu te oro, crendo na tua palavra, que ela é digna de inteira aceitação e que tu és fiel para cumprir com ela na nossa vida. Assim eu te oro agradecido em nome de Jesus. Amém.